Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo episódio do Atercast. Meu nome é Vitor de Oliveira, sou zootecnista e embarquei com vocês aí nessa missão de estar fazendo esse novo espaço, tá tocando esse novo espaço com grandes convidados aqui que vão poder levar informações relativas à assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária para produtores, para técnicos, para pesquisadores. E hoje a gente tem um prazer imenso de receber dois grandes profissionais aqui que nós temos em Mato Grosso do Sul, o Jadir Bocato e o André Nogueira. E aí vocês já estão acostumados, né? Dessa vez, mais uma salva de palmas aí para eles, por favor. Dessa vez vai dar certo. Pessoal, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês aqui no Atercast. É uma grande satisfação ter vocês aqui conosco, né? Um projeto do sindicato, do Sinterpa, nosso sindicato. E eu queria começar falando um pouquinho do por que a gente trouxe vocês aqui. A gente vai falar de terra, né? Regularização de terra, que é uma coisa que atrai o ser humano há tantos e tantos e tantos anos por conflitos, até por animais tem conflito por território, né? Então, assim, antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que nunca vai acabar, né? Sempre vai ser muito importante, eu queria que vocês falassem um pouquinho da formação, se apresentassem para o nosso pessoal, a carreira de vocês, né, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. E eu queria começar aqui, acho que o André é mais experiente, né? Vou começar pelo André aqui. O André é mais velho. Mais velho. Tá, Vitor, obrigado pelo convite, agradecer o Sinterpa, parabenizar pela disposição de fazer isso, trazer a parte técnica nossa, né, do pessoal que é ligado ao sindicato aqui para esse bate-papo. Cumprimentar o Jadir aqui, Jadir, meu parceirão de Agraer, de carreira. E é isso aí. André Nogueira Borges, formado em Engenharia de Agrimensura, aqui em Campo Grande. Né, fiz pós-graduação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais. E tive a felicidade já, com 2 anos de formado, comecei a trabalhar na Agraer como comissionado, depois passei no concurso. E esse ano completei 30 anos de Agraer, aí, que é o órgão responsável, o órgão de terras do Estado, né? A gente fala muito da assistência técnica, mas a Agraer tem a função de cuidar da questão fundiária do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, para nós é uma escola e um aprendizado, esses 30 anos aí trabalhando com regularização fundiária. Tive a oportunidade, óbvio, de passar por outros setores, gerências, né? Fui até presidente da Agraer, mas a minha formação profissional, a minha carreira, ela é estruturada na questão fundiária, né? E é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço até hoje. Hoje estou indo para o assentamento, medindo terra e com uma satisfação muito grande. E muito agradecido de poder participar e a gente discutir um pouquinho, levar isso para toda a população que puder assistir, né? É muito prazeroso, Vitor. Obrigado. E é isso, né? Aí, Bocato. Para nós que é uma satisfação, André. Eu vejo você com afeição até mais alegre, mais tranquila agora, viu, André? É mais fácil medir terra do que presidir a Agraer. Ele já até emagreceu, olha aí, para você ver. Você tá vendo como que tava faltando trabalho pro André? Tá tendo lá? tempo para fazer uma caminhada agora, né? No mato. No mato. Bom, Vitor, eu sou o Jadir Bocato, eu também sou engenheiro agrimensor, eu sou formado em Araraquara, no interior de São Paulo, foi de onde eu vim. Eu estou lá na Agraer agora fazendo 21 anos de concurso e 24 ao todo. Eu também trabalhei um tempo, uns 2, 3 anos como cargo comissionado. Eu tenho 27 anos de formado, eu trabalhei 3 anos na Companhia Energética de São Paulo antes de vir para cá. Eu fiz estágio lá e depois acabei ficando mais um tempo. Então, nesses 24 anos aqui, tô aturando o André, você entendeu? Não é fácil. Então, assim,
A gente vem desenvolvendo uma série de ações, né, Nogueira? Principalmente voltado para essa questão de regularização fundiária, que é o foco principal da gerência. Hoje eu estou como gerente de regularização fundiária e cartografia. É um cargo que já foi ocupado pelo André, já foi ocupado pelo nosso diretor-presidente hoje, o Washington. Então, a gente toca as demandas todas nossas lá da gerência, uma gerência composta basicamente por engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos, né, Nogueira? Então, assim, nós temos uma infinidade de demandas e a gente vai trazer algumas delas hoje aí para os nossos espectadores, para eles conhecerem o trabalho que a gente faz lá na Agraer, na nossa gerência. Muito obrigado. Já que você puxou esse assunto relativo ao serviço que a Agraer faz, né? Na área de... Quais são os serviços, assim, que a Agraer tem feito em relação ao produtor, à regularização de terras, né? Em que momento o produtor deve procurar esse tipo de esses serviços lá? Então, Vitor, a Agraer, um dos focos da nossa gerência é a regularização de terras devolutas. O Estado, ao longo aí de 140 anos de história, vem regularizando todo o território, emitindo títulos de acordo com a ocupação. Isso veio num processo progressivo, vai titulando 1, 2, 3, vai emitindo os títulos. E hoje nós temos lá na Agraer um cadastro, que nós temos o controle dessas áreas tituladas, né, André? E aí a gente tem nesse cadastro os fragmentos de terras que ainda não foram tituladas. Então, o que é terra devoluta? Terra devoluta é terras que não foram tituladas ainda, ou seja, essas áreas não foram destacadas do patrimônio público estadual ou federal, no caso onde nós temos a faixa de fronteira, né, André? A situação do estado aqui, Vitor, ela é dividida assim, 2/3 é o interior do estado e 1/3 mais ou menos é a faixa de fronteira. Então, na faixa de fronteira, competência da União. Nós atuamos muito tempo na faixa de fronteira com concessão da União para fazer isso, né? E agora a gente só atua no interior do estado, na parte que não é faixa de fronteira. Né? E essa questão da terra devoluta é aquela terra que nunca foi documentada, ela é patrimônio do estado, no caso onde não é fronteira, patrimônio do estado. Né? Existem terras também que são do estado, mas são documentadas em nome do estado. Essas que não foram documentadas, a competência é exclusiva da Agraer fazer a titulação. O governo transferiu para a Agraer esse poder. E deixando bem claro, Vitor, que 100% desses territórios não titulados estão ocupados por alguém. Tem um posseiro lá na área, e aí o trabalho nosso como Agraer, né, André, é identificar essas pessoas que ocupam esses imóveis e trazer para eles a Agraer para regularizar de forma administrativa. Nós temos uma lei específica no estado de 82 e um decreto que regulamentou essa lei de 83, em que tem todos os passo a passos de como a gente regulariza isso de forma administrativa. O posseiro vem até a Agraer, nós formalizamos um processo, esse processo tramita na esfera administrativa e jurídica da própria Agraer, o título é emitido pela Agraer mediante pagamento de um valor sobre a pauta de terra daquele imóvel, relacionado ao tamanho do imóvel, e ao final nós emitimos um título, ele vai no cartório de registro de imóveis da comarca onde esse imóvel está localizado e registra. Ao registrar o título, abre-se uma matrícula, igual a todas essas matrículas que a gente vê no nosso dia a dia, seja ela rural ou urbana, né, Nogueira? E o legal é que quando você faz o processo inverso, você pega qualquer matrícula no cartório e faz a cadeia dominial, né? Na maioria dos casos, você vai chegar em qual título foi emitido pelo Estado. Esse trabalho também a gente faz lá, a pedido de alguns proprietários rurais que precisam comprovar o seu documento, né? A veracidade do seu documento. Então, esse trabalho também. E eu acho que só, Jadir, assim, esclarecer que no Estado nós atuamos muito fortemente. O nosso órgão de terras, eu falo isso sempre, é um dos melhores do país e nós não temos mais fragmento de terra, coisa significativa de terra devoluta. Então isso é bom que saibam, porque
Assim, hoje, 99% das terras já estão tituladas, regularizadas da questão de terras devolutas. E tem alguns conflitos que acontecem, né? Aí... Sempre tem uma medição para lá, o meu lado é aqui, o seu é ali, aí essas coisinhas que acontecem, né? Outros, né? É isso que eu ia falar, aproveitando o gancho que o André falou, de que fazendo o trabalho inverso, partindo de uma matrícula hoje e olhando o histórico dela, porque cada matrícula está dizendo, olha, essa matrícula veio da matrícula anterior, número tal. Aí eu pego a anterior, ela fala a outra anterior e assim sucessivamente. Esse é um outro trabalho que nós fazemos, ô Vitor, na esfera judicial. A Agraera é extremamente demandada de todos os processos de uso capião que tramitam no Estado, seja na esfera judicial ou extrajudicial, passam pela Procuradoria-Geral do Estado e eles encaminham 100% desses processos para passar por essa análise que o André acabou de dizer, que é você olhar para saber se aquele documento ele tem um título expedido pelo Estado, ele tem como origem um título. E todas a maioria, né, André? A maioria das brigas que a gente tem, dos conflitos fundiários e agrários, também passam lá pela gente, para a gente poder determinar se o A tem direito, se o B tem direito, ou se nem o A, nem o B, nenhum dos dois tem. Então, isso é um trabalho fortíssimo que nós fazemos na nossa gerência, voltado para a esfera jurídica, judicial do Estado. Muito forte, muito forte. Você começou perguntando quais são os serviços, e nós nos perdemos um pouco no caminho aqui, já partimos para só um tipo de serviço. Na verdade, assim, regularização de terra devoluta é um serviço. Expedição de certidões, que são de veracidade, de localização, de estudo fundiário, parecer técnico, são outros serviços, tá? Além disso, limites municipais, nós aqui cuidamos dos limites municipais, né? Claro que quem aprova é a Assembleia Legislativa, mas quem faz o trabalho técnico é a Agraer. Tá? Fazemos parceria com o INCRA, com o FUNAI, em demarcação de terra indígena, demarcação de assentamento. Quilombos. Quilombos também, demarcação de quilombos junto com o INCRA. Assentamentos. Né? Assentamentos. Então, todos esse leque de serviço na área fundiária é feito pela Agraer. Tá? A gente atende toda a população em todas as questões fundiárias. Inclusive, se um proprietário estiver comprando uma terra e tiver dúvida daquele documento, ele pode solicitar um serviço lá, uma certidão. Incrível a importância que tem esse setor, né, dentro do Estado para toda essa regularização. Queria aproveitar que dia 3 de junho foi o dia do agrimensor. O dia 4? 4 de junho. Vai ser agora. Então tá. Então é dia 4. Dia 4 vai ser o dia do Vai Ser, que a gente tá gravando antes, mas quem vai estar assistindo foi no dia 4. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do que é essa profissão do agrimensor, né, da importância que ela tem. Vocês já falaram um monte de serviço aqui, mas o pessoal, às vezes, futuros profissionais vão estar nos assistindo aí também, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa profissão de agrimensor. Olha, a agrimensura e a cartografia, e aí hoje já não se fala mais em duas profissões distintas, hoje os cursos são de agrimensura e cartografia. Ou cartografia e agrimensura, mas é uma única grade curricular, né? Ela é muito específica na questão de mapeamento, de estudo fundiário, né? Parte técnica, desde locação de obra, de toda a parte de terra, de medição, de mapeamento, de grandes mapeamentos também, é a parte nossa, nossa profissão, né? E é claro, assim, às vezes a gente vê, existem diversos profissionais. Nós tivemos aqui a faculdade de agrimensura, foi onde eu fiz, que era a CESUP, hoje é a Uniderp, né? Depois a universidade, foi fechada. Hoje nós já não temos esse trabalho, essa faculdade. Então, outras profissões também fazem topografia, fazem agrimensura, fazem geodésia, fazem cartografia, mas nós somos os especialistas, estudamos 5 anos só nisso, né? Enquanto outras grades, elas estudam um semestre. É que às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas é um profissional só para medir terra? Exato. Nossa, mas tem tanta particularidade nisso de medir terra, né? Só que você vê a diferença, Vitor, quando um problema é muito sério. Porque quando é uma medição simples, nós até entendemos que tem outros profissionais que podem fazer, né? Mas quando você tem que aprofundar no problema,
aí sim vem a nossa capacidade técnica dos agrimensores de poder atuar e tentar resolver aquele, principalmente, conflito agrário, né, Jadir? Com certeza, Nogueira. E até assim, a gente ampliando um pouco mais esse leque do que André disse, hoje um pouquinho mais presente do que na época que nós fizemos faculdade, até porque nós já somos meio dinossaurão aqui, né, Nogueira? Claro, eu sou mais novo que o André, dá para você ver, assim, perceber, você entendeu? Então, Você assim... já tá com o cabelo mais... Não, é que você é loiro, né? Mas você é loiro. Não, mas o André nem cabelo tem, você imagina, olha só a situação. Eu brinco muito com o André, você entendeu? Eu brinco com todo mundo lá na gerência. Então, hoje, a gente tem uma área, né, André? A produção de dados cartográficos. Com o advento dos programas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, hoje é muito forte essa presença da produção, a compilação, a padronização de todos os dados cartográficos que são produzidos, que são gerados por diversas secretarias no Estado, que é a Agraer que cuida disso também. Nós, alguns anos atrás, com a aquisição que houve por parte do governo do estado de nós chamamos de BI, você entendeu? Ele comprou um programa, o ArcGIS, e junto com ele veio um servidor e veio um site para divulgação de informações de dados cartográficos. Então, isso tudo foi implantado por nós e pela SGI, a Superintendência de Gestão de Informação. Então, hoje a gente tem um portal de informações geoespaciais do governo do estado que tem compilado dezenas e dezenas de informações e são disponibilizadas para acesso público, e dentro desse próprio portal você desenvolve mapa webs, aplicativos de coletas de dados no celular que são desenvolvidos, ou seja, aquelas vistorias que eram feitas com formulário de papel, hoje não é mais feito assim, é tudo dentro de aplicativos que rodam online ou offline. Então, essas coletas e essas informações todas são compiladas dentro da Agraer e sobem para o banco de dados. Então, assim, é uma demanda crescente e, do ponto de vista, assim, de profissão nova, né, Nogueira? Nova. Mesmo que a gente teve a grade lá atrás, mas isso é algo muito novo. E esse é mais um serviço do Jadir lá, que é garantir a qualidade e a precisão desses dados que são inseridos no portal, para que o usuário não tenha uma informação errada ou numa base de dados diferente do que ele está trabalhando. Para trabalhar com sistemas tão complexos assim, né, e preciso, é necessário você ter profissionais lá competentes que têm conhecimento, qualificados, né? Com certeza. É muito bom ter profissionais assim, né? Dentro do estado. Nós temos lá hoje, né, André, uns 22, 23 profissionais da área da agrimensura e cartografia, mas o nosso quadro há poucos anos atrás já foi de 35. A gente tem uns 6, 7 profissionais da nossa gerência que estão cedidos, que estão ocupando cargos aí em outros órgãos, em outras estruturas, tanto estadual como federal, que vêm do nosso órgão estão lá exatamente por causa do conhecimento que tiveram durante todos esses anos. Então, assim, é muito forte a atuação da nossa gerência, da nossa profissão dentro da Agraer. Bacana. Vocês citaram aí assentamentos, conflitos agrários. Como que funciona a criação de um assentamento? Vocês já participaram da criação de algum, demarcaram algum? Tem alguma história nesse sentido aí para contar pra gente? Já fizemos também. Já, né? É assim, o Estatuto da Terra, né? Aí vamos falar de café? INCRA, né? Vocês querem um café? Eu quero. O tema é meio... Vai dar sono? É muito bom. Não, esse aqui Fiz esse café aqui, quase que eu não chego no tempo aqui por causa desse café. Tem que tá bom, não é possível, rapaz. Coitada da Mariana, ela fez o café, o Vitor que leva a fama, hein? Brincadeira. Ai. E bom. Viu, Vitor? Vocês querem, pessoal, o café? Então, assim, a aquisição da terra, nós não vamos entrar muito no detalhe. Ela pode ser por desapropriação, pode ser por aquisição, compra, né? Por doação, por algum... Enfim, pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário, que é um financiamento. Então, assim, a forma de aquisição da terra, do assentamento, ela tem diversas formas, né? Aí, cada assentamento tem a sua peculiaridade lá. Compensação também é uma. Feito isso, o INCRA faz o projeto do assentamento.
nós já fizemos isso para o INCRA também. Em algum momento aí nós já trabalhamos com isso. Projetar o assentamento. Depois de projetado, a seleção das famílias. O INCRA tem uma base tem os movimentos sociais, o próprio INCRA tem as informações, seleciona as famílias e aí a implantação em campo, que seria a nossa parte também, é um serviço de topografia. Vai lá, implanta o assentamento, põe os marca os lotes, define as ruas, áreas comuns, reservas, né? E está feito o assentamento. Depois disso, ele tem questões de crédito, de financiamento, de crédito, implantação, crédito, etc., que daí os nossos colegas da TER estão mais até... são mais conhecedores do que a gente, né? Mas tem toda essa estrutura até aí. Quando eu entrei na Graé em 2008, eu caí dentro de alguns assentamentos lá em Cidrolândia. Foi exatamente logo após terem sido criados os assentamentos. E o trabalho né? E tem os do Estado, né, Bocado? Os do Estado. O André falou muito em INCRA, né? Mas, assim, nós tivemos por um período de 2000 a 2006, 2007, que nós tivemos a maioria da criação dos projetos de assentamento do governo do Estado. A sistemática é a mesma, né? Existe um programa de assentamento do Estado, existe a reforma agrária estadual. O Estado ele tem liberdade para fazer o assentamento, se ele quiser e puder, né? Interesse, né? E aí é nossa também. E aí tem uma lei, né? Aí a Assembleia aprova uma lei instituindo o assentamento, e aí depois a seleção das famílias, essas famílias ficam por um tempo ocupando, explorando os lotes, e depois de algum tempo nossa gerência vai lá de novo, né, André? Nós estamos num processo desse, em vários projetos de assentamento desde o governo do Estado, nós estamos passando agora por titulação, ou seja, é a entrega desse título para essa pessoa que está lá há 10, 15 anos explorando o lote. Isso é muito bom, né? Isso é o objetivo final nosso, né? É o que a gente fala que torna a pessoa dona da propriedade, aí ela pode usar aquilo para financiamento, para recurso e uma infinidade de... O que ela bem entender na vida dela, né? E liberdade para fazer o que bem quiser, né? Isso é muito bom. E às vezes, Vitor, assim, na regularização fundiária como um todo, seja ela urbana ou rural, a gente vê que as pessoas não dão muito valor a isso. Ou até dão valor, mas é uma coisa que custa caro um pouco, né? Não no caso do assentamento, mas no tradicional aí, a parte de documentação da terra, ela custa um pouco caro. E muitas vezes as pessoas deixam, tanto no urbano quanto no rural, deixam de fazer porque não está preparada, é uma coisa pontual no seu orçamento, não cabe ali no momento e deixa para lá. Isso se torna lá futuramente, 10, 15 anos depois, você vai ver um problema gigantesco, um imbróglio, que aí às vezes passa para outro... Que aí sim custa caro para desenrolar, né? A gente fala de essa coisa de que vendeu o lote, que na verdade isso é um processo informal, né? Informal. E as pessoas até que não são do meio costumam, de repente, entrar numa barca furada por conta disso, né? Eu tenho visto agora, estou lá em Rio Brilhante, né? Tenho visto que muitas vezes, por exemplo, a pessoa recebe o título do INCRA e não levou no registro. Não foi no cartório para passar pro nome dele. Às vezes nem sabe que tem que fazer isso. Então falta orientação, falta conhecimento para isso, né? Falta quem apoie. E às vezes eu vejo que os escritórios da Graer no interior são assim, demandados muito. Eu já recebi muitos pedidos lá, fui no cartório com assentado para ver o procedimento para... Então a pessoa vai receber uma oferta de um lote no assentamento. O que é o melhor a ser feito para... No caso desse, procurar o escritório, procurar se informar, né, de uma forma geral. De uma forma geral, se informar, né? É claro que o INCRA, quando entrega, ele entrega o título e dá as orientações. É que às vezes as pessoas vão para casa e isso não fica bem fixado lá. Procura o órgão de origem, né? O órgão que instituiu. Pode ser o crédito fundiário, pode ser o Banco da Terra, pode ser o Estado, pode ser o INCRA. Hoje, os projetos do crédito fundiário e do Banco da Terra estão sobre domínio, né, Nogueira, do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Já foi da Agraer por muitos e muitos anos, hoje não está mais. Sim, mas todos os antigos ainda continuam sendo tratados pela Agraer lá na UTE, né? A parte de monitoramento, né? Não, titulação, inclusive. Todos. A UTE continua trabalhando nos projetos até 2022
em todas a regularização dos lotes de crédito fundiário. Por isso que é difícil você... Então, tudo que é crédito fundiário antes de 22 é visto lá na UTE, na Agraer. Tudo que é INCRA, projeto de assentamento do INCRA, é no INCRA. A gente Ou tem na sala da cidadania, três no Titula tipos de Brasil. assentamento, basicamente. Sim, três tipos de assentamento. Né? E os assentamentos do A gente governo tem do os estado. assentamentos federais, né, que são relacionados ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Isso. Os estaduais. Aí tem os estaduais, que tem um tempo já, né, que não sai um assentamento estadual. Desde aqueles- 2003. 2003. E tem os regos do crédito fundiário, que é do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Basicamente esses Financiamento. três, né? Que eu me lembro lá da época da ATER. São esses mesmo. Para nós, a gente divide lá entre crédito fundiário e Banco da Terra, porque são programas dentro de um programa maior, mas são diferentes a forma de aquisição. Então, nós lá dividimos em duas partes, Entendi. que estão disponíveis, tá? Inclusive, até para efeito de comentário, lá dentro do nosso portal, esses projetos de assentamento, quase que 100% deles, pelo menos todos aqueles que passaram por processo de georreferenciamento, estão disponíveis as informações do parcelamento dentro. Hoje a gente imagina que tem uns 550 projetos de assentamento no estado, de todos, independente da origem dele, e desses 550 a gente imagina que deve ter uns 520 mais ou menos, que nós temos o parcelamento, a gente tem o georreferenciamento, estão disponíveis para download e acesso público lá no nosso portal. Depois a gente precisa divulgar o endereço do nosso portal, tá? Ah, importante. A gente pode colocar na descrição, né? A gente coloca lá então, Jadir. Ok. Ô, Jadir, nós fizemos uma viagem recentemente para Bodoquena, que foi até onde nós tivemos a ideia de fazer esse bate-papo aqui hoje. Isso. E você me contou umas histórias de demarcação muito interessante que você fez, acho que antes, inclusive, de vir para Agraé, né? Você participou no norte do país, No né? norte, eu fiquei lá em Santarém, no Pará, por um ano, dentro desses 27 que eu tenho de formado na área aí. Eu fiquei um ano trabalhando com um projeto de assentamento do INCRA lá na região de Santarém, de Itaituba, de Rurópolis. Que ano que foi isso? Isso foi em 2002. 2002, fiquei quase um ano lá. Olha, é uma região assim extremamente difícil. Até a gente conversou aquele dia no carro, várias e várias aventuras, né? Essa é uma Muito aventura, perrengue lá. muito perrengue, algumas aventuras assim, trabalhando mesmo no dia a dia, cair de ponte com caminhonete. Putz, você não tem ideia. E na época não tinha aquele GPSzinho que você tava lá, aquele dia em Bodoquena, então, não, né? Você vê, né? Até tinha, mas assim, não com a facilidade que a gente tem hoje, com os métodos de posicionamento que nós temos antigamente, era muito diferente. Os trabalhos eram feitos com estação total. O que vocês veem, assim, que melhorou muito nessa instrumentação do trabalho? Então, quando eu iniciei na Agraer lá em 94, a gente ia para o Pantanal fazer vistoria de fazenda, regularização de terra devoluta, e a gente levava embrulhado as cartas topográficas impressas, e lapiseira, escala, esquadro, para poder você se posicionar no Pantanal, saber onde você estava, porque era comum a gente se perder, daí você tinha que parar, se localizar, né, um auxílio de um GPSzinho que não dava precisão, e aí você não sabia onde você estava, era diferente, não tinha como hoje você entra no carro e já liga o GPS ali e vai embora, né? Antigamente a gente levava as cartas de navegação, para poder navegar dentro do Pantanal e se localizar, né? Hoje, Vitor, eu vejo assim, isso, até bem pouco tempo, a gente não tinha muito problema fundiário, você não ouvia falar em problema, limite municipal, né, Jadir? Você não via problema, por quê? Porque nós não tínhamos precisão dos dados. Então, assim, eu vejo que a tecnologia, ela veio assim, trouxe essa mudança, porque quando você começa a ter tecnologia no que você está fazendo, você começa a exigir do seu resultado mais precisão. E quando você vai para a precisão, você começa a ver os absurdos que tem lá e que as pessoas não enxergavam. É comum fazendeiro falar assim, mas a terra é no município tal. Aí vai lá e fala assim, não, mas você está no outro município.
Não, eu sempre tive do lado de cá, mas nós não arrastamos a terra dele. É que não se enxergava isso por falta de precisão. Será que o pessoal não resolvia na cerca, não arrastava, não, aqui é um pedaço é meu, não, o meu não, é o seu e tal, ficava aquela coisa isso assim. tem gerado muito, né? Na realidade, você não tinha como comparar os dados. Eu não tinha bases cartográficas, que nós chamamos, dos imóveis, e nós não tínhamos bases nós tínhamos dos ela, limites. mas no papel, mas né? em papel. Era Então, pouca gente que tinha acesso à base cartográfica. E hoje você tem, né? hoje banalizado. Então, hoje qualquer pessoa consegue entrar num Google desse e olhar a posição que ele está e já fala, ó, você está no município A e B. Então, eu acho que essa tecnologia, o de trazer a informação, de banalizar a informação, talvez essa seja uma palavra até, isso facilitou com que as pessoas entendessem. Porque a gente ainda vê muito isso, de que quando você começa a discutir um assunto e você traz para o assunto um mapa, aí as pessoas entendem mais fácil. Com certeza. Porque você consegue a espacialização, você consegue fazer com que a pessoa entenda onde ela está, a distância que está de um ponto A, de um ponto B, a referência, você tem referenciais. É isso que eu acho que a tecnologia trouxe para nós em benefício. Eu vou entrar num tema aqui, vocês fiquem muito confortáveis em falar ou não, assim, sabe? Mas eu acho muito importante. E como é que funciona a questão de demarcação de terras indígenas? Vocês já participaram disso? Como é que vocês têm uma opinião formada em relação a isso? Como que a gente poderia resolver esse imbróglio? Nós participamos muito, tá? E mudou um pouco, né? A forma. Eu te confesso que eu não estou bem a par, não estudei mais isso, mas lá na década, lá em 2000, né? 2005, nós tivemos vários GT, que era o grupo de trabalho instituído pelo governo federal para demarcação de terra indígena. Através da FUNAI. Né? Através da FUNAI, através da FUNAI. Então, e era só a FUNAI. Era só a FUNAI que vinha fazer a demarcação dessa terra. E tinha um antropólogo que era o coordenador da equipe, que nós só dávamos suporte. Então, o que a Graer fazia? Dava o suporte na parte de mapeamento. Então, ele vinha, reconhecia e a gente fazia o levantamento e construía o mapa que depois gerava o decreto de criação da terra indígena. Tem havido conflito históricos aí na questão indígena, né? Desde sempre. E que eu vejo isso de uma forma assim péssima para todo mundo, né? Tanto para o indígena como não indígena. E a gente não vê muita solução, porque as coisas não avançam. O que mudou hoje? Hoje o GT já não pode ser mais constituído só pela FUNAI. Então ele tem uma série, vai ter participação do órgão estadual, do Ministério Público, INCRA. Da FUNAI, do INCRA. Então tem hoje hoje o grupo de trabalho ele é composto por uma equipe técnica de várias pessoas, de vários órgãos, e que vão opinar no resultado final daquela terra que vai ser decretada, terra indígena. Do decreto até ela ser reconhecida vai um caminho longo ainda, né? E assim, na minha opinião pessoal, ela só o seguinte: o INCRA também só trabalhava com desapropriação até 97, 98, se não me engano. Fernando Henrique instituiu a compra para a constituição do assentamento, né? A aquisição. E resolveu, né? E a questão indígena tem até o fazendeiro que está ocupando uma terra que foi reconhecida indígena, ele não pode ser indenizado na questão da terra nua. Eu acho que é aí que está o conflito, porque se ele pudesse ser indenizado pelo tempo que ele teve lá, pelo que ele investiu e pelo que ele pagou para o Estado, porque na maioria das vezes essa terra dentro da terra que foi reconhecida como indígena, ele pagou para o Estado. Então, se ele pudesse ser restituído, que não só seria, indeniza a benfeitoria. Só a benfeitoria. Dentro de terra indígena, pela Constituição, não se pode indenizar a terra nua, né? Só que ele adquiriu aquela terra, né? Então, aí eu acho que é o grande
nó que nós temos para Mas isso é evitar o conflito. Isso é problema constitucional. É. Infelizmente, a gente só resolve isso com vontade política. Então, assim, tem que haver alteração da Constituição, porque uma vez você identificada como terras indígenas, elas são consideradas tradicionais. E uma vez consideradas tradicionais, ela volta ao status de terras não tituladas. Exatamente. E quando você não tem ela titulada, mesmo que você pagou, você titulou, você não consegue, você não... aquele documento seu, e isso é uma briga, e nós temos alguns conflitos desses aqui no Estado, em que a gente tem uma série de propriedades que foram tituladas pelo Estado, a pessoa veio, recolheu aos cofres públicos, titulou, matriculou aquilo que a gente falou lá no início, e aí simplesmente da noite para o dia, por ser reconhecida como uma terra tradicional, ela perde o status de titulada, e aí ele deixa de receber por aquilo que ele pagou e aquilo que ele ocupou e explorou durante muitos anos. Então, é um dispositivo da Constituição. A gente precisava resolver essa situação, né? Às vezes eu sinto que existe uma certa omissão, eu vou falar assim, de uma forma geral, pelo menos já se fala disso há tanto tempo e fica num imbróglio que aparentemente, não vou dizer que é simples, mas pode ser resolvido. Muitas pessoas têm opiniões distintas em relação à solução, mas a gente realmente não tem caminhado assim de forma firme para resolver essa situação, né? Enquanto isso, os atores ali, tanto os povos originários, né, que é um termo mais utilizado atualmente, e os produtores rurais ficam tendo problema entre eles e o poder público muitas vezes acaba, eu vou dizer poder público de todas as esferas, mas aí é mais uma questão realmente de legislação, né, para poder resolver isso. E nenhum consegue avançar, né? Mas fica aquele impasse e as coisas não desenrolam. Então, chegou para nós, Nogueira, agora essa semana, um pedido do Ministério Público Federal para que a Agraera avaliasse alguns imóveis na região, no entorno de Dourados, para aquisição, para ampliação da área indígena. Então, assim, a gente já está vendo algumas mudanças, o próprio Ministério Público, e aí a solicitação, aí nós... fiz a resposta ontem para hoje lá, e nós vamos responder ao Ministério Público, que não é competência da Agraer por avaliação, e sim da junta. Muito provavelmente deve sobrar para você lá em Rio Brilhante, que você está do lado de Dourados, porque o André, além de ser da nossa gerência agrimensora, ele é da junta de avaliação. Então, assim, eu até vi com bons olhos, porque está dando a impressão de que o MPF está falando assim, olha, não vamos criar mais um conflito, já que tem a intenção de ampliar a aldeia, tem um grupo de proprietários rurais que estão dispostos a vender os seus imóveis porque vão receber por isso, e aí o questionamento dele está com a metodologia que foi usada na avaliação pelos proprietários, que não há uma padronização, por isso que ele quer que o INCRA, ou no caso a Agraéria ou a Junta, faça uma avaliação padronizada, porque a ideia é adquirir esses imóveis e acabar com aquele conflito. Então, assim, uma luz no fim do túnel. Eu achei, verdade. Achei interessante. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer uma paradinha aqui. Pessoal, eu sou diretor de comunicação do sindicato e eu queria fazer um apelo para vocês, aqueles que não conhecem o nosso sindicato, o Sinterpa, que vá lá conhecer. Nós temos hotel para quem vem de fora de outros municípios, com um preço muito acessível. Nós temos salão, campo de futebol, temos auditório. E fora que é o mais importante, além disso, que é a valorização dos nossos profissionais ligado às nossas instituições que a gente representa, né? A Agraer, a Semadesc e etc. E queria fazer um convite aí para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, que conhecessem e que filiassem-se ao sindicato, né? Porque o nosso objetivo realmente é trabalhar em prol dos profissionais da nossa área de atuação, tá certo, pessoal? Como a gente aquele dia também, vários daqueles assuntos que nós discutimos, a gente pontuou para trazer aqui hoje, sabe, Jadir? E tivemos uma... Quando você viaja, né, você fica um tempo no carro, muita coisa aparece de discussão. Daqui para vai e volta para Bodoquena, dá para conversar muitos assuntos. Né? E um deles, que a gente conversou bastante, foi sobre... aquela história de como que foi a divisão de municípios no estado de Mato Grosso do Sul, né? Desde começando lá de Corumbá,
que a gente... Paranaíba. Paranaíba que foi o primeiro. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de que forma que vocês viram isso, participaram, e como é que vocês veem a perspectiva futura de possíveis novos municípios aqui para Mato Grosso do Sul. Só antes até de falar disso, vou falar de Bodoquena, né, Bocato? Em 2003 nós fizemos uma titulação lá na Assentamento Canaã, assentamento do governo do estado, lá em Bodoquena. É 200 e poucos, 250 lotes, se não me engano, um negócio assim. E você vê, na época estava muito difícil convencer eles a pagarem o cartório para fazer a regularização. E nós, na época, o nosso diretor convenceu o governador a custear isso. A Assembleia aprovou e nós pagamos as escrituras. Foi feito 250 escrituras, eu não sei o número exato, mas... E você vê ó, como é difícil fazer a regularização. Sobrou uns 25 que não foram no cartório assinar. E aí teve que ser cancelada aquela escritura, se perdeu. Então nós temos lá ainda 25 lotes que nós temos que resolver, né? Ficou no nome da Graer. Mas vamos falar dos municípios. A gente até tá com um problema lá, porque agora o cartório está exigindo gel para poder desmembrar esses 25 lotes. Coisa que na época, se tivesse sido feita, não precisaria. Eu não vou fazer lá, que lá é muita morraria, eu não vou dar conta. Você sabe que essa história de caminhar, rapaz? Eu trabalhei em Sidrolândia há 6 anos, né? Lá que vai ser bom para ele, pô. Não, eu brincava que lá, quando eu tava em Sidrolândia, eu tenho um colega de vocês lá que trabalhava comigo, o Remi Zampieri. E aí, quando eu tinha alguma dúvida, no iniciozinho lá, a gente não usava GPS ainda, né? Então, a gente vivia se perdendo dentro daqueles assentamentos. E às vezes tinha o PDA, que é o Plano de Desenvolvimento do Assentamento, a gente tinha que determinar quais eram, por exemplo, as espécies de peixe que poderia trabalhar. E ali, o Sidrolândia é divisor de águas. Então, determinada área do assentamento era a bacia do Paraguai. Outra determinada área dentro do mesmo assentamento era do Paraná. Então, por exemplo, não poderia tilápia lá na região do Paraguai. E aí, às vezes, o rio nascia pra cá, corria pra cá, o daqui corria pra lá. Eu falei, eu vou ter que conversar com o Remi, porque o Remi conhece o município inteiro a pé, né? Porque ele demarcou esse município praticamente inteiro. Ele sabe até pra que lado corre os córregos lá, né? Verdade. Ele é muito antigo lá, né? Um abraço pra você, Remi, se estiver nos vendo aí. Mas voltando aí à questão dos municípios que eu cortei vocês. Então, os limites, Vitor, segue a mesma tendência do que a gente vem falando até agora. Com o advento do georreferenciamento, das tecnologias, isso ficou muito latente dos problemas que a gente tem. A evolução dos nossos limites, a gente tem um estudo que foi feito lá na Graer, a gente até produziu um mapa recente disso. De repente até está disponível também para download lá dentro do nosso portal. Nós temos um convênio com o IBGE, o governo do estado, desde 1994. E a gente vem, durante todos esses anos, atuando não só na criação de novos municípios, mas principalmente atuando na resolução de problemas de conflitos entre municípios. Por mais estranho que pareça, todo mundo acha que não há e há, são vários conflitos que a gente tem. Acha que tem conflito só de vizinho de lote na cidade, né? Não, tem de vizinhos de municípios e tem dos vizinhos de estados. Inclusive, até o André tem um exemplo muito bacana depois, né, Nogueira? O André vai contar para nós. Essa coisa da terra é incrível, né? Uma atuação dele aí que foi muito importante para nós. Por pouco a gente não teve um grande problema institucional aí dentro do estado. E o André, na época que ele estava como gerente, ele falou, olha, eu acho que a gente pode ter problema. E o cuidado dele nos poupou de um grande problema aí, né, André? Então, assim... Quer mais café? A atuação da Agraer... A atuação da Agraer em limite municipal, Vitor, ela começou com a divisão do estado. Passou a ser responsabilidade do TerraSul e hoje é da Agraer a interpretação, o cuidar dos limites municipais. Com o advento do georreferenciamento, a gente começou a estudar mais profundamente, um pouco mais profundamente, os limites, como são formados, os dados que foram usados para
para a gente poder gerar os mapas de cada um dos municípios, e a gente começou agora, nesses últimos anos, a identificar diversos problemas de inconsistência dos limites adotados e utilizados pela Agraer e pelo Estado com relação aos limites que são disponibilizados pelo IBGE. E a gente tem, assim, por convenção, de que os limites oficiais são esses disponibilizados pelo IBGE. Então, os órgãos públicos, municipais, estaduais e federais usam esses limites disponibilizados pelo IBGE. E nós começamos a perceber que existia uma divergência desses limites. E aí a gente foi a fundo para identificar o que tinha de problema. E nós fizemos uma série de solicitações para o IBGE nesses últimos anos para que eles arrumassem os limites deles, para que eles adequassem aos nossos, porque o nosso estava de acordo com as legislações de criação e tinha embasamento jurídico e técnico, e o deles não. E o posicionamento do IBGE é a de que eles não são responsáveis por limites municipais, por limites políticos. Eles utilizam aqueles limites como censitários, é para contagem populacional. E como é para contagem populacional, então eles não interferem na questão de limites políticos. É sempre responsabilidade dos estados atuar sobre os limites. E a partir disso, nós solicitamos uma de dezenas de alterações dos limites que estavam disponibilizados, e aí começaram-se os problemas que o André falou agora. Ou seja, eu tinha um imóvel que até então estava no município A, com a alteração desses limites que eram disponibilizados pelo IBGE, essa propriedade passou para o município B. E aí gerou uma infinidade de conflitos de interesse da maioria dos proprietários rurais, porque antes a matrícula dele às vezes era em Campo Grande, e aí da noite para o dia passou para Jaraguari, ou passou para Terenos, Dourados, para Itaporã. A gente tem uma série de exemplos de municípios que houve adequação dos limites políticos do que era disponibilizado pelo IBGE. A gente sempre frisa, e nós temos um parecer padrão que nós usamos para responder às prefeituras, de que o limite político disponibilizado pelo Estado, pela Agraer, nunca, ou pelo menos nesses últimos anos, não sofreu alteração. Alguns locais, alguns poucos locais que a gente viu que a interpretação nossa estava equivocada, nós arrumamos. Mas, assim, é muito pouco perto do montante, da quantidade de problemas que a gente tinha dos arquivos do IBGE. Fala aí um pouco, Nogueira, vai lá. Eu acho que a questão de limite municipal, Vitor, começa naquilo que a gente falou da tecnologia, né? Antigamente, o que você tinha? Você tinha leis de criação de município que eram bem superficiais, você não tinha como restituir aquele memorial que estava na criação da lei no mapa ou fisicamente no campo. Nós não tínhamos ferramenta para isso e ninguém consegue, porque as coisas eram assim, tantas léguas pelo espigão divisor até tal lugar, daí até na cabeceira tal, e daí até... Dali na rodovia BR-163, não falava em que ponto da rodovia. Aí você tem casos que a rodovia mudou de lugar, né? Era chão, virou asfalto, já mudou o traçado, né? A cabeceira, qual que é a cabeceira mais alta daquele córrego? Existem várias dúvidas nesse sentido, e tudo isso vai criando esses conflitos pequenos ou grandes, né? E são coisas que tem que ser... Nós precisamos o quê? Revisar todos e criar uma lei com limite georreferenciado. E nós já fizemos dos 79, já fizemos 62. 62. Né? Então tá bem encaminhado. Só que eles precisam passar pela Assembleia Legislativa e ser aprovados a revisão que nós fizemos, e aí um novo decreto, uma nova lei daqueles limites, esse 62 fica resolvido. Os outros têm conflito e a gente precisa enfrentar o conflito e resolver o conflito da melhor maneira possível. Nem que para isso o IBGE tenha que fazer uma pesquisa, tenha que fazer um plebiscito para levantar na população o que para ela é mais interessante, né? O que dentro de um território assim fica mais atrativo para um não querer abrir mão, um município não querer abrir mão em relação ao outro? A gente tem questões principalmente fiscais, de receita dos municípios, né?
quando o Jadir fala do limite censitário, quando você faz o censo... Quando tem população, aí... Quando você faz o censo e levanta a população, isso impacta na arrecadação do Estado. Né? E, às vezes, uma quantidade pequena de população, você muda de faixa e cai a arrecadação daquele município. Então, assim, os municípios não querem perder, óbvio, estão certos, né? Nós tivemos no Estado, o Jadir falou da questão do limite estadual. Nós tínhamos ali a usina, né? Esse é Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, né? Esse que você está falando? Não, divisa com São Paulo. Ah, não, você está falando das ilhas, né? Não, do limite da usina lá, o ICMS. Ah, você está falando da barragem de Jupiá, em Três Lagoas. A barragem de Jupiá em Três Lagoas. Isso. A história foi feita pela CESP, né? Pela empresa de energia lá de São Paulo, e sempre o ICMS foi para lá. Em determinado momento, nós fizemos um estudo da onde seria a divisa dos estados, e porque também verificamos que a Casa de Máquinas estaria no Mato Grosso do Sul. Então, onde está sendo gerada energia no Mato Grosso do Sul, o ICMS tem que recair para o Mato Grosso do Sul. Isso virou uma disputa judicial e foi feito um acordo e nós agora recebemos. Isso começou quando essa... Foi uns 12 anos atrás, mais ou menos. 12. A nossa Procuradoria Jurídica veio para fazer esse trabalho, porque identificaram que as casas de máquinas eram na margem de Mato Grosso do Sul, na margem do Rio Paraná. E aí nós fizemos um estudo e embasamos tecnicamente para a PGE poder brigar pelo direito do Estado. Então acabou que esse trabalho trouxe receita. Resultou em receita para o Estado. Então o que mais pesa na questão do limite municipal é justamente a receita, né? E o atendimento. São duas coisas que eu vejo, na minha opinião, pesa muito. A receita e o atendimento. Porque, é óbvio, tem uma escola aqui muito perto da sede desse município. Às vezes a sede do município é muito na divisa do outro município. E ele acaba atendendo o outro município. Mas isso até os prefeitos conseguem, via Câmara, ir ajustando... Fazer um acordo, né? E ajustando esses valores de transporte escolar, atendimento posto-saúde... Tudo isso impacta, a divisa do município impacta também sobre isso. Mas essa parte ainda ajusta. Agora, a parte de receita, ela é mais complexa. Aí a briga é grande. Estradas, né? Estradas, município A não dá assistência naquele trecho porque pertence ao município. Aí, no caso, não é receita, aí é custo, né? Para manter o custo é outro. Ponte, estrada, né? Tudo isso. E nosso trabalho é esse, estudar a lei que foi criada, antiga ou nova, interpretar, desenhar, georreferenciar ela hoje, com as tecnologias que tem, e deixar pronta para que a Assembleia aprove aquilo ou avalie aquilo e nos passe, precisa mudar isso ou não. E onde tem conflito, precisa ter o estudo e o acordo ou a decisão, né, do que vai ter que ser feito. Então, uma hora nós vamos ter que chegar nos 79, né? E a alteração, Vitor, ela tem que seguir algumas etapas. Você não é simplesmente você ir lá, propor uma alteração e está pronto. Você tem que aprovar essa lei, essa alteração. E para aprovar essa alteração, você tem que fazer plebiscito nos 2 municípios. E esse plebiscito tem que ser aprovado dos 2 municípios. Então, aquele município que normalmente está perdendo receita ou território, se não tiver um trabalho político envolvido com os deputados, os prefeitos, os vereadores, para poder conscientizar a população, eles vão votar contra. E aí não resolve nada aquele município que vai ser beneficiado lá ser aprovado, se naquele que for prejudicado não for aprovado, não vai sair. Que nem, por exemplo, aqui mesmo em Campo Grande, houve a proposta de criação do município de Anhanduí e politicamente não foi trabalhado isso. Então a população votou contra, não aprovou a criação do município de Anhanduí há uns 15 anos atrás. Figueirão, por exemplo, Paraíso das Águas, foi feito esse trabalho político, todo mundo entendeu na época a importância de se criar esses municípios, foram criados. Então, assim, e aí nós como instituição,
nós tivemos, com a criação da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária dentro da Assembleia Legislativa, foi muito importante, porque nós, como técnicos, como instituição, a gente nem era ouvido pelo prefeito. Você ia lá na cidade falar com o prefeito e falar, olha, nós temos um problema aqui de limite municipal, vamos tentar resolver. Ele nem ouvia a gente, hoje não. Hoje as reuniões são feitas dentro da Frente Parlamentar, dentro da Comissão de Regularização Fundiária, que é composta por deputados, então eles intermediam essas conversas, até porque o deputado fala, olha, é o seguinte, se você não resolver isso, eu vou parar de te ajudar aqui. Então existem formas de pressionar politicamente os prefeitos. E entre os municípios que a gente tem problema, a gente tem, por exemplo, Rio Verde e Coxim, só para efeito de exemplo. Você, chegando em Coxim, você vê que tem cidade antes do Rio Coxim. E o limite entre Coxim e Rio Verde é o rio. E ali, infelizmente, uma parte do município de Coxim atravessou do outro lado do rio, cruzou a outro rio. Então, aquela parte ali está dentro de Rio Verde, mas é toda administrada por Coxim. Nossa, e naquela distância, né? Então, para você ter uma ideia, ali o que precisaria fazer? A gente precisaria mudar a lei e incluir aquela área urbana para o município de Coxim, não ficar dentro do município de Rio Verde. Porque aí você tem aplicação de recurso do município de Coxim no município de Rio Verde. Isso pode dar até cassação de mandato do prefeito por improbidade administrativa. Sabe que vocês falou de Ayanduí, né? Que é na verdade, Ayanduí é uma capital de uma região ali, né? Que tem tantas comunidades ali dentro de Sidrolândia, Nova Alvorada, Campo Grande ali em torno, que seria talvez muito interessante. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Nós temos 79 municípios, já está dando esse trabalho, mas talvez não seria importante a gente ter maior número de municípios no estado, no sentido de melhor administrar determinadas comunidades ou trazer desenvolvimento para algumas regiões daqui? O que vocês acham em relação Quando a você tem um município menor, é óbvio que o olhar do prefeito está ali para um nicho, né? um pequeno território, e aquela população ele vai focar naquilo dali. Quando ela está incluída como distrito de uma grande capital que nem Campo Grande, ele é atendido, mas não na mesma proporção que ele seria com o prefeito lá, né? Então, assim, desse ponto de vista, é interessante se criar novos municípios. Nós temos uma legislação aqui, no Mato Grosso do Sul, que ela limita bastante a questão, né? Os 30 quilômetros, né? De raio, né? De raio, né? Entre capitais, né? Entre sedes urbanas. Entre sede urbana. Então, Quantos quilômetros? 30. Então, por exemplo, Ayanduí seria possível, entendeu? Aí quando você pega lá em Rio Brilhante, por exemplo, Prudêncio Tomás, já não é possível, porque não dá 25 da sede do município. Então nós temos essa legislação que proíbe algumas coisas aí. E agora, a gente tem que olhar não só a criação pela criação. Se aquele município que vai ser criado vai ter receita para realmente desenvolver. Porque em alguns casos você vê que pode retroceder, né? Como acontece aí, se você observar no próprio IBGE, nas pesquisas de IBGE, você vê que tem município que diminuiu. No país, estou falando, não estou falando daqui. Sim. Mas você pode ver que tem município que diminuiu população, diminuiu receita. Isso, quando vai se criar um município, eu acho que tem que ter muita responsabilidade dos nossos deputados, principalmente, do governador, né, para poder ter um estudo técnico e também financeiro, se aquilo lá vai ser viável. Sustentável, né? Tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. Porque você vai aumentar lá a vai despesa, criar despesa, né? Vai criar despesa. Assim, esse é um ponto de vista meu, Jadir, tá? Não tem nada a ver com a Agraer. Eu até comento sempre muito com as pessoas que o Estado, o governo do Estado, deveria fazer um trabalho a médio e longo prazo de incentivo à criação de novos municípios. Como? Você identifica os distritos que nós temos hoje, essas áreas que não fazem parte da área urbana municipal, e sim só de ampliação, distritos, povoados. E aí, em função dessa identificação, você por 10, 15 anos incentivar essas regiões. Esse seria uma ideia, você incentivar e ir trazendo infraestrutura para esses lugares, preparar essas regiões para haver a emancipação. Eu acho que esse seria um trabalho interessante do governo do Estado, André,
para se fazer a médio e longo prazo, mas isso tem que ser uma política de Estado. Não adianta o governo A incentivar isso, aí de repente sai o governo A, entra o governo B e aquilo cai por terra. Então, tudo aquilo que foi incentivado de infraestrutura que foi levado para aquela região, aí cai por água abaixo. Aí sim, eu acho que nós precisaríamos aí da criação aí de uns 10, 15 novos municípios em regiões específicas para que ocorra a diminuição do tamanho de alguns municípios, que nós temos aqui uma meia dúzia de municípios que são extremamente grandes, em que, às vezes, você percorre 100, 150 quilômetros dentro de um mesmo município, que são regiões que são, até certo ponto, isoladas. Poderia fazer um exercício da gente citar algumas comunidades dessa? Não que a gente entenda que deve ser feito, mas talvez... Vamos pegar aí região que é altamente hoje desenvolvida, a região do Bolsão. Você pega de Água Clara e Inocência... Olha a distância que não tem nada. O que o Vitor está falando, Guerra, alguma comunidade que daria para fazer sim, isso, é isso, o próprio Anduí, que nós falamos, né? Casa Verde. Casa Verde. Casa Verde, vamos pegar outra aí. Ali, Pontinha do Coxo. Pontinha do Coxo. Né? Você tem... Boqueirão. Boqueirão é um jardim ali entre Jardim e Bela Vista. Lá em Cidrolândia tinha a região do Capão Bonito, né? Você sabe, tem uma série de assentamentos ali, tem uma agrovila forte. Mas aí inviabiliza o Anduí, né? Um ou outro, né? Você sabe... Não, mas aí é o Capão Seco. O Capão Bonito é lá indo mais para Maracaju um pouco. Sim. Capão Seco. Um outro, Nogueira, que eu costumo dar exemplo... Capão Bonito. Aí tem o Capão Seco, que é aqui já vindo para Anduí, que é perto da Eldorado ali. Então, na verdade, essas duas comunidades são grandes. Outra que assim está muito próximo disso é Vista Alegre. Quando o Jadir fala desse... para Ponta Porã. Vista Alegre. É uma região que facinho criar um município ali. Exatamente. Bem estratégico. Bem estratégico. Quando o Jadir fala dos investimentos, né? Quando a gente pega o sul do estado, que nós tivemos a colonização lá da região, na época Getúlio Vargas, né? Toda a colonização da região de Dourados ali, região, o tanto de município que foi criado, né? E que são municípios importantes no estado. Né? E são sustentáveis. São sustentáveis. Por quê? Porque trouxeram políticas públicas, Vitor, para que acontecesse isso. E na região norte, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, exatamente por causa dessa falta de infraestrutura. Talvez as próprias propriedades, as comunidades que estão ali no entorno têm menos recursos. O próprio Vista recursos. Alegre que você falou, acho que faz parte. Você tem ali o Bocajá, você tem Itamaraty. Olha aqui, é imenso, né? Itamaraty, Daqui a pouco não tem quem segura, né? Já é um município. Da Graela... Já é um município, né? Se você fizer um estudo bem pontual, Vitor, você consegue com certeza 10 distritos desses para você fazer ampliação para município em 10 anos, muito também, fácil. Né? Itaú, tem vários. Tem vários. Várias localidades que são... Eu sou do estado do Rio, mas a minha família é de parte de pai é mineira, minha esposa é mineira, em Minas Gerais... É assim, 800 e tantos municípios, né? Talvez não precise de tantos municípios, você ser tantos. Exagerado, esses mineiros, né? Mas às vezes a gente anda aqui de um trecho no outro, se você cochilar, você fica sem gasolina, porque são longos trechos. Por isso que eu citei essa lei que foi aqui, ela é estadual, da quilometragem entre sedes de município, aí, os 30 quilômetros, já é para evitar que você tenha um município próximo do outro. Verdade. Pois é, pessoal. A gente já está caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, né? E aí eu queria abrir a palavra para vocês aí, porque as questões que nós preparamos aqui, vocês já responderam todas de forma ótima, né? Então eu queria abrir a palavra para vocês aí, para vocês poderem fazer uma consideração final pra gente. Eu vou agora começar pelo Jadir, por favor. Eu esperei que você fosse falar primeiro pelo André. Mas, o Vitor, é assim, olha, a nossa gerência, e aí levar essa informação, levar isso para a sociedade em geral. Nossa gerência é uma gerência que atua em várias áreas.
Somos demandados por diversas outras secretarias, outros órgãos. A nossa gerência está à disposição de todas as pessoas, da sociedade em geral, dos produtores rurais, dos pequenos, médios, grandes, até porque lá nós atendemos basicamente todos. Então, assim, nossa gerência está de portas abertas. Foi um prazer ter vindo aqui hoje. A gente tinha batido aquele papo aquele dia no carro. Você vê como que uma viagem, de repente, despertou um negócio bom. A gente precisa de oportunidades para poder conversar muitas vezes, né? É bem bacana. E aí, acho que daria até para a gente fazer depois um segundo podcast e vir outros profissionais da nossa gerência para tratar sobre outros assuntos, até porque a gente tem vários profissionais que têm um conhecimento muito amplo, muito grande, em mais específicos. Quantos profissionais vocês têm hoje ali trabalhando? Hoje nós somos agrimensores e cartógrafos, nós somos em 23, mas a nossa estrutura são 30 pessoas da gerência. Não é uma gerência muito grande, mas o que a gente produz, o que a gente realiza, o impacto que tem do nosso trabalho no dia a dia é muito grande. Muita gente não sabe da existência dessa gerência na GREA. É incrível, né? E a importância que ela tem. Exatamente. Porque vocês vieram também do Terra Sul, né? Isso. Né? Tem essa parte da história aí. Que está lá o nosso acervo, né? Quando nós falamos lá em regularização de terras devolutas, só para efeito de comentário, a gente tem um acervo hoje lá com um pouco mais de 10 mil títulos primitivos que foram expedidos durante esses um pouco mais de 140 anos, porque os primeiros títulos primitivos nossos foram expedidos na década de 1880. Então tem esse acervo todo lá guardado. Lá no papel, bem... Tudo digitalizado, ele já foi todo digitalizado, isso está num sistema aí. Para efeito de comentário, nós fizemos um termo de cooperação técnica com o INCRA alguns anos atrás e foi digitalizado todo o acervo fundiário das duas instituições que dão aí aproximadamente 150 mil processos e isso tudo está numa base de dados lá dentro dessa estrutura do PIN lá que eu falei para você, só que ela não é acesso público, tá? Então quem acessa são as duas instituições e nós, para você ter uma ideia assim, às vezes a gente encontra um documento que você nem sonhava que estava lá. A gente tem alguns títulos que são sesmarias. Olha aí, quando a gente estudou história lá na escola, falava assim, olha, isso foram instituídos as capitanias hereditárias, logo em seguida as sesmarias. Então a gente tem algumas sesmarias que foram levadas a registros e tem o reconhecimento do Estado como uma forma de titulação e estão até hoje aí. Então assim, está aberto lá a nossa gerência para toda a sociedade, para todas as pessoas, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua presença, viu, Jadir? Só vou, dessa complementação do que o Jadir falou aí, Fica tranquilo que tem tempo sobrando, tá? Sobrando, né? Então tá tranquilo. Essa questão do acervo fundiário, ela é fantástica. Eu acho que quem tem a oportunidade de conhecer fica encantado. Nós temos a história fundiária do Estado na nossa gerência, na nossa unidade da Graera aqui na Central. E a gente já brigou muito, então assim, eu acho que os nossos governantes, nossos dirigentes deviam pensar isso, transformar isso num museu da história fundiária do Estado. Né? Você estava brincando do Teodolito aqui, né? e eu das coisas, mas nós temos coisa muito mais rica que isso para ser preservada e é uma história. Né? Tem fatos que aconteceram no Estado, como alguns cartórios que queimaram e que se perdeu todo o acervo. Nós falamos da cadeia dominial, aí de repente você está estudando um documento, chega num cartório que se queimou, não existe. A gente pula aquele período, procura na Graer e às vezes você acha documento que veio daquele cartório, porque quando dividiu o Estado nós pegamos todo o acervo do Mato Grosso, trouxemos, tudo microfilmado, todos os cartórios na época foram microfilmados e guardados na Graer. Então nós temos todos os microfilmes de cartório, de livro de registro de cartório. Nós temos todos os títulos em papel e digital. E nós temos toda a base cartográfica. Então nós temos tudo na mão. As ferramentas para trabalhar regularização fundiária estão na Graer. Então eu acho assim... Seria fantástico se alguém abrisse os olhos e falasse, não, vamos transformar isso num museu, num instituto, né, que
que preservasse a história fundiária do Estado. Aí Recuperasse, né, Nogueira? Recuperasse e preservasse, né? E aí fica a sugestão. Fica então, a sugestão. Né? Fica a sugestão. Fica a dica, né? Como o pessoal de hoje fala, fica a dica, né? Vamos esperar que esse podcast chega lá no governador, né? Quem sabe, de repente, ele fala para nós, Aí, ó. assim, falou, olha, governador, vamos fazer um museu lá, vamos... E É agora, verdade. já me despedindo, né, Vitor? E puxando a brasa para nossa sardinha, que nem diz o ditado, você viu o Jadir falando, nós somos poucos profissionais, nós precisamos renovar o nosso quadro, né? Eu tenho visto aí a discussão da contratação e nós precisamos mais. Nós contratamos, era para vir quantos? 5 vieram. Vieram 5 na nossa área, ainda Nossa conseguimos gerência. 5 do concurso, mas já está saindo. Tanta coisa, nós temos tanta ferramenta na mão e nós não temos perna para atender toda a demanda do Estado. É impossível. O Jadir falou aí, mas nós atendemos a GEAB na questão urbana, nós atendemos a PGE em toda a questão judicial, nós atendemos a GESU em questão de estradas, às vezes, né? IMASU na questão dos parques e reservas ambientais, tá? E a nossa secretaria, INCRA. SEMADESC, em tudo que ela precisa, INCRA, né? Tanto é que, por várias exemplo, o mapeamento está sendo feito de solos aí, toda a base cartográfica foi estudada e feita por nós ali, em parceria com a Embrapa Solos de Rio de Janeiro, Rio né? de Janeiro. Com o Silvio lá. Então, assim, nós temos toda a ferramenta. O que nós precisaríamos? Investimento mesmo e mais mão de obra, gente para trabalhar, porque você vê todo esse estudo que você está tendo, todo esse desenvolvimento do Estado, quando você quer, você precisa de base cartográfica para poder oferecer para quem está querendo investir no Estado, né? Então, assim, nós temos condições de tudo isso aí. O outro comentário que o Jadir fez e nós acabamos não falando, sobre a divisa, os conflitos de divisa estadual nosso. Nós temos conflito com Goiás e com Paraná. Paraná, nós começamos uma discussão, fizemos várias reuniões, e aí Paraná criou uma lei estadual que passava o limite do Paraná para o lado de cá do Rio Paraná. Ó, Todas as ilhas ficavam para o Paraná. Aí eu sentei com o Jadir e falei, não, vamos discutir isso aqui, vamos... Aí nós fomos discutindo, marcamos uma reunião na PGE, fomos para a PGE. e baseado em quê que eles... Uma lei estadual, não vale nada não tem quando se trata de limite estadual, né? Tanto é que fomos para a justiça, derrubamos a lei, pronto, acabou o assunto. E aí, É o como é que meio do ficaram as rio. ilhas? Ah, é o meio do o meio rio. do No rio. meio do rio. Aí divide as ilhas no meio, no caso. É que lá em específico, o que acontece? Tem a APA federal Tem uma APA federal. e ela tem recolhimento de ICMS ecológico para os municípios. Então, o Paraná ele trouxe a margem, o limite do estado para outra margem, para que todas aquelas ilhas tivessem recolhimento para os municípios paranaenses. Mas nós derrubamos e quem continua recebendo sobre as ilhas são os municípios do entorno das margens do Rio Paraná e de Mato Grosso do Sul. Com Goiás é uma coisa mais difícil de ser resolvida, porque é um espigão divisor, mas que nós fizemos várias conversas. Eu acho que do ponto de vista fiscal nós conseguimos dar uma equilibrada, né? Para que a coisa não se alterasse muito do que é usual lá, entre Costa Rica e Chapadão do Céu, né? Chapadão do Céu. Costa Rica e Chapadão do Céu. Mineiros, né? E Mineiros. Então ali é complexo também, mas está resolvido. E nós dependeremos do Congresso Nacional para votar uma divisa realmente, assim como nós falamos dos municípios aqui, nós precisamos do Congresso Nacional para votar. E ter plebiscito nos dois estados. Ter plebiscito nos dois estados para ajustar essas divisas, né? Tá? Mas é o processo, né? É o processo, a gente trabalha natural, para isso, né? trabalha para isso. Bom, Gente, Vitor. nossa, olha, muito bom, viu? Muito bom você estar aqui com a gente, trazer tanta informação importante, né? Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aí gostou demais. Agradeço muito. Muito obrigado. Estão vendo, né? Gostaram, pessoal? São profissionais que nós temos desse gabarito, tá? São excelentes, sabe? Que tem muito a contribuir com o nosso estado. Quero fazer um pedido para vocês aí que assista o vídeo, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, por favor. Curte aqueles pedidos que todo o pessoal do YouTube faz e pra gente é importante também. E mais uma coisa, eu queria que vocês sugerissem temas que podem ser importantes, que podem trazer informações para a nossa sociedade aí de Mato Grosso do Sul. Tá joia, pessoal?
Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, nosso segundo episódio fantástico, tá? E AterCast. Está começando o AterCast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul.